Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje eu vou contar pra vocês um relato incrível. Um relato assim que não perde nada pra um roteiro de filme de terror. Vocês não podem nem imaginar. E vocês sabem o quanto eu gosto de cinema e o quanto eu gosto de filmes de terror e fantasia. Então quando eu escutei esse relato, eu fiquei assim, admirado. E é uma coisa assim que vocês vão entender. É a história de um caçador que junto com outras pessoas foi contratado para proteger e enfrentar uma criatura que assombrava uma fazenda no Mato Grosso do Sul. E no começo, eles pensavam que era um animal selvagem, um lobo sul-americano, uma jaguatirica, algum tipo de bicho que perdeu um pouco ali dos hábitos padrões e começou a fazer brutalidades e começou até mesmo fuçar covas de cemitério atrás de carne. Porém, eles foram descobrindo que aquilo não era desse mundo. E no começo parecia um lobisomem, porque vocês vão entender que essa lenda se assemelha muito com lobisomem, com licantropia e tudo esse universo aí de lobos maus. Porém, depois eles foram entender que eles estavam lidando com um monstro da mitologia indígena Guarani, com o sétimo filho de Tal e Querená, que rende um vídeo só sobre eles. E essa criatura bestial, que muitos dizem andar lado a lado com a morte e ter até mesmo o poder sobre a morte, aterrorizou essa fazenda. E foi uma coisa assim surreal. Vocês não têm ideia de como essa história é incrível. Se você ainda não é inscrito aqui no Sem Tempo, eu faço o convite. Não custa nada se inscrever, ativar o sininho. 60% do público que consome o conteúdo aqui do Sem Tempo ainda não é inscrito. Então muitas das vezes você pode estar acompanhando o canal e esqueceu de se inscrever. Então eu reforço o convite. Não custa nada, só se inscrever e ajuda muito o canal. Ajuda muito o canal a crescer, ajuda muito o canal a ganhar visibilidade. E com isso eu posso ir estruturando e melhorando as histórias, melhorando os vídeos, criando mais conteúdo. Tenho metas ousadas aí para 2025. Tô com uma campanha forte aí, meta, objetivo de conseguir chegar em janeiro nos meus 5.000 inscritos. Vai ser uma marca muito boa aqui pro canal. E assim que eu chegar nos 5.000 inscritos, eu vou sortear um copinho do Sem Tempo, copinho padrão aqui. Ele é exclusivo do canal. Para alguns é o copo Lagoinha, para outros é o copo de boteco e como a maioria do país conhece, o copo americano, só que com a marca do Sem Tempo. E junto eu vou mandar uma camiseta exclusiva. Muito obrigado àqueles que já são inscritos, àqueles que comentam, àqueles que engajam. O canal não seria nada sem vocês, mas eu peço mais um apoio. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, pessoas que gostam de histórias incríveis, gostam de folclore, gostam de histórias fascinantes, de fantasia, da riqueza dos causos do interior do Brasil e também das nossas lendas urbanas. Bom, então como eu comecei já contando um pouco da história aqui pra vocês e já cheguei até a mencionar um pouco da mitologia, hoje eu vou contar um relato de caçadores que enfrentaram uma criatura mitológica da cultura guarani indígena. É muito forte no Paraguai essa lenda, porém a cultura guarani ela atravessou o Paraguai e tem histórias, relatos e tudo por outros países, inclusive pelo Brasil, principalmente no Mato Grosso do Sul, mas também ali na Argentina, Bolívia e outras regiões. Assim como também em outras regiões do Brasil também tem histórias. O Luizon seria o sétimo filho de Tal e Querená, que são figuras importantes na mitologia guarani. É uma história muito complexa para contar aqui para vocês em um vídeo só. Então eu peço encarecidamente que se vocês querem escutar essa história, coloca lá nos comentários, eu faço um vídeo só sobre isso, contando quem era Tal, que basicamente era um espírito da maldade. Resumindo bem a grosso modo, tá, gente? Era um espírito do mal que foi criado ali nas origens. E quem era Querena, que basicamente era filha de um líder, de um guerreiro indígena, que foi sequestrada por Tal e teve 7 filhos. E esses 7 filhos são todos monstros lendários que têm características diferentes e estão associados a diferentes coisas. Hoje eu vou falar do Luizon, ou Luizon, mais ou menos assim que se fala, que é o sétimo filho, e ele tá muito próximo ali do que seria um lobisomem, da licantropia, e ele passou a ter mais essas características depois da cultura europeia chegar no nosso continente e ali se apossar de algumas coisas assim, se associar a algumas coisas ligadas à cultura indígena. Então ele passou a ter mais características de um lobisomem, pela sua aparência, pela sua essência. E sim, ele também está muito ligado à clássica história de lobisomem do Brasil, que é aquela história onde você tem 7 filhos. Se você tiver 6 filhas mulheres e o 7º filho for um homem, ele tem fortes chances de se tornar um lobisomem ou ser possuído pelo espírito de Luizon, né, dessa lenda, e se tornar um lobo, uma criatura que vaga pela noite aí assombrando e aterrorizando pessoas
lendas, e aí depois eu falo um pouquinho mais do que essa lenda em específico faz e por que que ela está tão associada à morte. Essa história ela é mais ou menos ali da década de 70, 80. Eu tinha algumas pessoas na minha família, algumas pessoas ligadas a famílias de amigos e tudo mais no interior que tinham o hábito de caçar. Eu sou uma criança dos anos 90, então era uma cultura muito diferente. A caça era algo mais difundido culturalmente no país, era uma coisa mais liberal, uma coisa diferente, né? As pessoas caçavam para sobreviver muitas das vezes. Então convivi com muitas pessoas que tinham parentes, familiares, e até eu mesmo tinha pessoas próximas a mim que eram caçadores. Então tenho muita história de caçador. Eu acho que dá para o futuro aí fazer um vídeo só, histórias de caçadores, assim, que é incrível, porque tem muita história que encontram com o nosso folclore e coisas incríveis acontecem, como a história de hoje. Eu escutei essa história quando eu era bem novo, então, tipo assim, tem algumas coisas na minha cabeça que eu vou tentar encaixar, que eu não me lembro tão bem, mas eu lembro que eu anotei bonitinho ali no meu caderninho ali, e aí fuçando para encontrar algumas histórias de folclores natalinas, eu achei essa para trazer aqui hoje para vocês, e ela não está bem associada ao Natal, mas como ela estava próxima de uma história, que é uma história que eu vou contar na semana que vem, e para não perder ativo o sininho, eu lembrei dela ali, eu vi ela e falei, poxa, essa história eu tenho que trazer no canal, principalmente nessa nova fase, com esses novos relatos que eu estou contando, porque ela é incrível. Tinha uma fazenda no interior do Mato Grosso do Sul, que era uma fazenda muito grande, muito comum, né? Tanto para o Mato Grosso quanto para o Mato Grosso do Sul, Tocantins e outras regiões, fazendas assim que são maiores que cidades. E essa fazenda ela era tão grande, que ela desenvolveu o seu próprio centro ali, o seu próprio vilarejo. Então ela tinha o seu próprio, não vou chamar de uma mini cidade, porque era um bairro, era algo menor, onde os funcionários da fazenda moravam. E era uma região tão isolada de tudo que os funcionários precisaram se organizar para ter o mínimo ali de conforto e o mínimo de estrutura para viver naquela fazenda. E eles eram muito bem apoiados pelo dono da fazenda, pela família que era dona ali das terras e tudo mais, que ajudavam em tudo que podiam. Enfim. E esse vilarejo onde os moradores da fazenda moravam, ele tinha mercadinho, ele tinha uma farmácia, ele tinha uma estrutura completa, como se fosse realmente um vilarejo sim, um bairro afastado de uma cidade maior. E ele tinha o seu próprio cemitério e ele tinha ali as pessoas que faziam o seu próprio comércio, que isso é muito importante para a história que eu vou contar aqui. Então tinha algumas pessoas que elas comercializavam ali ovos de galinha, entre outros animais, entre elas mesmo, entre os funcionários dessa fazenda. E essa fazenda, ela fazia divisa com o Paraguai e ela era muito grande e ela tinha uma floresta que cercava ela, que era uma floresta que nunca foi habitada, foi mexida, nada do tipo. Era uma floresta povoada apenas por povos indígenas, totalmente nativa. Rica, que tem muitos relatos que eu posso contar aqui em outros vídeos. E basicamente, esse é o universo da história que eu tenho para contar para vocês. Era uma fazenda muito próspera, não sei como está hoje, eu não tenho muito contato, mas para a época ali era uma fazenda muito rica, muito próspera, que tinha de tudo e as pessoas viviam muito bem. Até que, num determinado momento, começou coisas misteriosas a acontecerem, mas eram umas coisas meio isoladas. O túmulo no cemitério apareceu aberto, aí depois uma outra cova apareceu remexida, encontraram os trabalhos ali de magia, não se sabe bem quem fez isso, quando fez isso ou como fez isso, mas eles acreditavam que aquele trabalho de magia poderia ter atraído quem mexeu no cemitério, ou a pessoa que mexeu no cemitério foi a pessoa que fez aqueles trabalhos ali. E eu não estou entrando em caráter de religião, não estou entrando em caráter de crença nenhuma. Estou só falando para vocês o que aconteceu. Então no começo eram covas mexidas e um ou dois trabalhos de magia esquisitos encontrados ali pela região. Depois o negócio começou a ficar um pouco mais estranho, porque os trabalhadores que trabalhavam na fazenda à noite começaram a escutar barulhos, rugidos, uivos e até mesmo ver sombras e barulhos na mata que não era comum, como se um animal grande tivesse ali pela região, só de espreita e tentando assustar aquelas pessoas durante a noite para ver se de repente aquelas pessoas fugiam ou iam até o barulho e poderiam ser atacadas. Até aí tudo bem, então os trabalhadores começaram a se incomodar, foram lá e reclamaram para os responsáveis pela fazenda, reclamaram para um
vamos dizer assim, um encarregado, um gerente ali da fazenda que reclamou para a família da fazenda que tinha algum animal grande que estava assustando as pessoas que moravam ali. Chamaram o pessoal da cidade mais próxima ali, o pessoal que era meio ligado ali com a guarda florestal, com esse tipo de coisa. Não sei dizer bem para vocês se já chegava a ser uma polícia, mas eram pessoas que estavam ligadas de alguma maneira com o poder público que cuidavam dessa parte assim de policiamento florestal. Essas pessoas foram até lá, tentaram entender o que estava acontecendo. Elas acreditavam que realmente era um animal e orientaram a tipo as pessoas estarem atentas, porque se fosse um felino muito grande, como um lobo sul-americano, uma jaguatirica, algo do tipo, sim, poderia atacar um ser humano. E aí a própria polícia, a guarda, os responsáveis ali pela segurança florestal orientou eles. Se vocês não têm um bom caçador que mora aqui, uma pessoa habilitada a perseguir um animal grande, vão atrás, contratem alguém de responsabilidade, alguém do bem, que venha aqui e ajude essas pessoas. E foi o que a família fez ali, os donos da fazenda optaram por fazer. Eles foram atrás, encontraram esses caçadores aqui em São Paulo, contrataram algumas pessoas, sendo uma delas próximo ali de um dos meus amigos na infância, que contou essa história para mim. E foram os caçadores aqui de São Paulo, lá para o Mato Grosso do Sul, ajudar as pessoas que moravam lá. E não é que não tinham pessoas que não sabiam caçar ali, mas é que aquela região ali era uma região mais pacífica, que nunca tinha passado por isso. E os caçadores foram até lá e começaram a tentar entender o que estava acontecendo. Logo que os caçadores chegaram, já tinham acontecido algumas coisas mais pesadas. Algumas coisas mais assim, tipo, ruins. Como, tipo, pessoas que tinham na casa crianças pequenas e bebês, principalmente, escutaram algum bicho rondando a casa durante a noite e até mesmo fazendo barulho na janela ali, de tipo, tentar abrir, arranhar, aquele barulho assim como se fosse um animal muito grande respirando na janela e na porta da casa. Isso aí assustou demais, principalmente quem tinha filhos muito pequenos. E depois também tinha acontecido de, infelizmente, uma das pessoas que trabalhava ali na fazenda desaparecer. Então foi logo que os caçadores chegaram, as coisas tinham se intensificado muito, estava muito esquisito mesmo, e os caçadores já chegaram com sangue no olho e falaram, não, vamos resolver isso. Também eles queriam muito caçar, queriam muito ali ter como troféu esse animal grande, para eles seria muito bom e eles estavam recebendo para fazer o que eles gostavam, né? Enfim. E chegou a primeira noite, os caçadores foram para a mata tentar entender o que estava acontecendo, montaram ali a campana ali, estruturaram tudo e nada aconteceu, a não ser cachorro latindo, os caçadores tinham seus próprios cachorros e tudo, barulho, esse tipo de situação, mas nada aconteceu, só foi coisa do tipo. Porém, na manhã do dia seguinte, eles foram andando pela floresta para tentar entender, andando ali pela mata, e eles acharam pegadas assim que eram pegadas surreais. Pegadas muito grandes ali que eles no começo não entenderam, tentaram, sabe, tipo, tentar desenhar, será que é um lobo, será que é um felino, será que é um macaco, porque eram pegadas muito grandes e ao mesmo tempo com pegadas menores, andando, sabe, como um animal que anda em quatro patas, e assim, que não fazia sentido nenhum. Um dos caçadores até parou para pensar e falou, pô, se for calcular pelo tamanho dessa pegada, que é maior que a pegada de um homem, esse bicho aí tem no mínimo uns 2 metros de altura, porque pela estrutura que tá isso aqui. E aquilo ali deixou eles bem pensativos, né? Beleza, eles foram lá, continuaram conversando, tentando entender com as pessoas, o que as pessoas tinham visto, e o que as pessoas podiam falar e tudo mais. Em paralelo, um deles estava ali também tentando entender o que poderia ter sido aquele trabalho que fizeram ali de magia e tal. Mas enfim, um dos caçadores era bem espiritualizado, então que era esse caçador que estava tentando entender o que aconteceu ali. Então ele tinha uma fé muito grande que depois isso vai ser importante e vocês vão entender. Chegou a segunda noite. Na segunda noite já foi mais tenso, porque um dos cachorros desapareceu, um dos cachorros dos caçadores desapareceu, e eles escutaram uivados, barulhos, assim, tipo, assustadores na mata. E aí eles falaram, nossa, esse negócio está realmente muito tenso. E eles procuraram, andaram pela mata, andaram ali pelos acessos que davam na fazenda, sabe? Fizeram de tudo para tentar encontrar essa criatura com base no barulho, com base ali no movimento. Não acharam a criatura, perderam o cachorro.
passaram muito medo, mas nada aconteceu. E durante a manhã, quando eles voltaram para a cidade, tinha algumas pessoas assustadas porque, de novo, tinham mexido nos túmulos ali do cemitériozinho do vilarejo e tinham mexido no galinheiro de uma das pessoas que eu comentei com vocês que comercializava ovos, que comercializava galinhas com os outros moradores ali. Tinha se feito um estrago, sabe? De tipo, matar alguns animais, mexer no esterco, né? Mexer no cocô das galinhas, na coisa que o homem separava ali para adubar o campo. E, enfim, assustou todo mundo e aquilo ficou muito esquisito. E o homem que vendia os animais ali para o consumo do resto do vilarejo ficou de mãos atadas, abanando ali sem ter o que comercializar e aquilo gerou uma indignação em todo mundo. Aí o pessoal falou, nossa, muito esquisito, né? Esse bicho vem, mexe em cova, vai atrás de casas que tem crianças pequenas, recém-nascidos, e agora vai e mexe com galinha, mexe com galinheiro. Aí um deles, um dos caçadores ali, falou, pô, tá aparecendo um lobisomem? Porque minha mãe contava umas histórias assim, que o lobisomem gostava de comer cocô de bicho e gostava de ir atrás de criança recém-nascida e também de fazer isso. Porém, lobisomem não mexe em cemitério. Aí o outro cara falou, pô, será que isso não tem a ver com uma coisa mais ligada ao mundo espiritual? Tá muito estranho. E aí, aquele caçador que eu comentei com vocês, que era mais espiritualizado, ele foi atrás ali dos responsáveis da fazenda e falou, ó, quem que é a autoridade aí para vocês aí? Quem que é a pessoa que mais entende aqui da região, que vai saber falar das crenças do lugar, do que já aconteceu, não aconteceu? Porque eu quero conversar com essa pessoa para entender se tem alguma coisa mística nesse lugar. Aí o rapaz falou para eles, ó, se você andar por aqui, você vai chegar numa comunidade indígena que já é praticamente Paraguai. Lá tem umas pessoas que hoje elas ainda praticam a cultura indígena, mas hoje elas também já vivem assim com algumas coisas mais ligadas a urbano, mas lá tem isso. E se você for até 200 quilômetros para frente, você vai chegar num lugar aqui que tem a única igreja católica da região, que tem um padre lá que a vida inteira morou por aqui. Aí o cara pegou para analisar, falou, não vou atrás do padre, vou para essa comunidade indígena. E aí pegou o carrinho dele ali, a bandeirante ali, rural dele, e foi lá para lá. Chegando na comunidade indígena, ele pediu licença para entrar e foi até ali os responsáveis da comunidade e contou tudo o que estava acontecendo para eles. E foi então que ele conheceu esse mito, essa história do filho de Tal e Querena, que era o Luizão, que se assemelhava muito com as características de tudo que acontecia ali. E aí o povo indígena explicou para ele ali que realmente é uma criatura que parece um lobo sul-americano, sabe? Um lobo que tem as patas mais compridas, ele é mais esguio, é diferente do lobo de outros continentes, mas ao mesmo tempo ele tem uns traços de macaco e tem traços de homem. Então é um bicho muito estranho mesmo. E aí o povo indígena comentou com ele que era uma criatura muito associada à morte, que para se manter viva ela precisava consumir algo morto. Então era por isso que ela fuçava covas e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que ela, como ela tinha ali um pouco ali da maldade do pai dela, do tal, ela fazia coisas muito ruins, como ir atrás de crianças, de seres com espírito puro, né? Como animais, crianças, coisas do tipo. E realmente, se ela encontrasse com um homem, ela poderia levar ele à morte, porque ela andava com o espírito da morte. Então, onde tem morte, esse tal caminha. E o que os indígenas entendem é que quem mexeu com magia ali pode ter atraído essa criatura para lá, ou pode até mesmo ter chamado essa criatura por vingança, para assustar aquele povoado, para fazer mal para alguém, algo do tipo. E nunca ficaram sabendo quem que foi a pessoa que fez essa magia lá, a pessoa que mexeu com isso. Mas a situação basicamente é essa. E aí ele conversou com as pessoas ali e tudo mais, e um dos guerreiros indígenas ali, dos responsáveis ali pela caça e tudo mais, da tribo, falou que ia ajudar o caçador e voltou para a fazenda com o caçador. E aí sim, na quarta ou quinta noite de caça, os caçadores, junto com esse guerreiro indígena, ali fazendo as práticas de caça aliadas com práticas espirituais do povo indígena, conseguiram fazer um cerco e encontrar com essa criatura. E foi realmente o que eu falei para vocês, a descrição do caçador. Era ao mesmo tempo, tinha traços de homem, sabe? Tinha uma cabeça que lembrava a cabeça com feições humanas, mas tinha um focinho longo, aí tinha
As patas da frente pareciam muito mãos, só que um pouco mais esticadas e finas, e com características de mão mesmo, assim, com 4 ou 5 dedos. E as patas traseiras eram patas de lobo. Era um negócio mais esquisito, maiores, desproporcionais as patas da frente, e aquele corpo assim com um tronco que parecia um tronco de macaco, que também parecia um tronco de homem, com um rabo bem curtinho, segundo ele. E aí eles conseguiram fechar essa criatura, atirar nessa criatura, afugentar ela, e assim, segundo ele, eles mataram essa criatura. E eles enrolaram essa criatura numa lona, num saco que eles tinham ali, num negócio de caminhão, segundo ele, e deixaram essa criatura ali naquele canto, porque o indígena que estava com eles falou, ó, isso aqui é algo sobrenatural. Pode ser um homem possuído pelo espírito, como pode ser literalmente o espírito do mal, o Luizon aqui, que vem atormentar essas pessoas. Não é bom levar isso aqui para lugar nenhum. Vamos deixar aqui e amanhã a gente volta e taca fogo nele. Aí o pessoal falou, beleza. E foi o que eles fizeram, deixaram lá no canto da mata, e aí no outro dia eles voltaram lá e nem abriram para ver se tinha virado homem ou coisa do tipo. Eles não queriam ter essa imagem na cabeça deles, mas estava lá do mesmo jeito que eles mataram, acenderam fogo, fizeram as preces, fizeram algumas coisas de tradição indígena ali para o espírito sumir e acabou. A história é basicamente isso. E aí eles voltaram para lá e aí eles falaram para tanto os caçadores quanto o guerreiro indígena que estava com eles ali, falaram para o povoado, para as pessoas do povoado, ó, daqui para frente, seja lá quem foi que mexeu com magia, quem foi que mexeu com qualquer coisa do tipo, nunca mais faça, e se vocês encontrarem essa pessoa, tirem ela daqui o quanto antes e nunca mais incomodem nada do mundo espiritual, porque vocês estão numa região que é lugar sagrado para o povo indígena, onde muita coisa já aconteceu. Então vocês realmente podem ter atraído algo, e essa criatura, se o espírito dela vaga pela floresta e vaga por aqui, ela pode voltar. E aí foi isso que aconteceu. As pessoas dali nunca mais entraram em contato com esses caçadores. Os caçadores foram embora, ganharam o dinheirinho deles e ganharam essa história cinematográfica que eu contei para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando de tudo que eu estou criando novo aqui no Sem Tempo. Deixa lá nos comentários o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam aí da lenda do Luizon. Espero estar pronunciando corretamente aqui para vocês, porque é um nome assim com timbre espanhol, mas ao mesmo tempo é de origem indígena. Então, basicamente, é Luizon, algo do tipo. Se você tem um relato muito bom para que eu conte aqui, em janeiro eu vou começar a fazer vídeos contando apenas relatos dos inscritos. Manda aqui no e-mail que está na descrição, que está aparecendo aqui para vocês e está lá embaixo, semtemporelatos@gmail.com. Aquela regrinha que eu já pedi para vocês. Omita o nome das pessoas que estavam envolvidas com vocês, sabe? Respeite as pessoas que estavam ali, troque os nomes, ou use títulos como meu amigo, meu primo, meu conhecido, meu vizinho e tal. E também coloque a menção, eu, seu nome, autorizo o Rogério a contar a minha história no canal Sem Tempo, autoriza a minha história a ser contada no canal Sem Tempo. Aí vai ser um prazer contar a história de vocês. Sem essas duas regrinhas eu não posso contar, mas estando feito vai ser... Janeiro tem os vídeos com os relatos dos inscritos aqui, tá? Valeu!